O que acontece com o corpo humano após a morte é um processo fascinante e complexo. Hoje, vamos explorar as várias etapas que o corpo passa desde o momento do falecimento até a decomposição completa. Mas antes de começar, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo educativo. Fique até o final porque o último fato vai mudar completamente sua percepção sobre o que acontece após a morte. Primeiro, é importante entender que a morte não é o fim imediato de nosso corpo. Ao contrário do que muitos imaginam, o corpo passa por diversas mudanças fisiológicas que acontecem em várias etapas, começando logo após a morte. Vamos detalhar essas etapas, começando pela primeira delas. Após a morte clínica, o primeiro sinal é a cessação das funções vitais. O coração para de bater, a respiração cessa e o cérebro interrompe suas funções. Mas o que acontece com o corpo nesse momento? A temperatura começa a cair, e sem o fornecimento de oxigênio, o corpo começa a mudar. No entanto, essa não é a morte biológica ainda. O corpo começa a passar por uma série de reações químicas. Entre 1 e 8 horas após a morte, ocorre o rigor mortis. Esse processo faz com que os músculos se contraiam e o corpo fique rígido. Isso acontece porque, sem o fornecimento de oxigênio, as células musculares começam a acumular ácido láctico, causando a rigidez. O rigor mortis começa geralmente nas pequenas articulações, como os dedos, e se espalha para o restante do corpo. Depois do rigor mortis, começa o processo de decomposição. Este processo é iniciado pela autólise, a autodestruição das células. Isso ocorre devido à falta de oxigênio e nutrientes nas células, que começam a liberar enzimas digestivas, quebrando suas próprias paredes celulares. Isso causa inchaço e mudança na coloração do corpo, com a pele adquirindo tons verdes ou roxos devido à liberação de gases. O próximo estágio, conhecido como putrefação, ela envolve a atividade das bactérias presentes em nosso corpo, principalmente no intestino. Essas bactérias começam a se multiplicar e a liberar gases como metano, amônia e dióxido de carbono, causando inchaço no corpo. A pele começa a se distender e, em alguns casos, pode ocorrer a ruptura de tecidos, liberando um odor forte e característico. Com o tempo, a decomposição continua, levando à liquefação dos tecidos moles. Em algumas semanas, a pele se desintegra e os órgãos internos começam a se decompor devido à ação de enzimas digestivas e bactérias. À medida que as células se rompem e os tecidos se desintegram, começa a formação de um líquido corporal viscoso que pode escorrer pelas cavidades do corpo. Após meses ou até anos, dependendo das condições ambientais, o corpo entra em um estágio em que a maior parte dos tecidos já foi consumida. O que resta é o esqueleto, que pode permanecer intacto por anos ou até séculos, dependendo das condições do solo e da umidade. O esqueleto também passará por mudanças ao longo do tempo, com a desmineralização dos ossos, tornando-os mais frágeis. O processo de decomposição é uma parte natural e inevitável da vida. De um ponto de vista biológico, é um ciclo de renovação que garante que nossos componentes sejam reciclados pela natureza. Embora o que acontece com o nosso corpo após a morte possa ser fascinante e, por vezes, perturbador, ele nos lembra da incrível complexidade da vida e da inevitabilidade da morte. A morte não é o fim, mas uma transição para outro estágio do ciclo da vida. Se você achou este vídeo interessante, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos fascinantes sobre o corpo humano e outros mistérios da vida e da morte. Deixe nos comentários suas perguntas e reflexões e até o próximo vídeo.